por 3 meses para trabalhadores informais que estão sem renda por causa dessa crise do novo coronavírus. Mais de 24 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Juliana vai explicar tudo para a gente. Agora, Juliana, o valor desse benefício era para ter sido bem menor, né? Só subiu depois de uma pressão do presidente da Câmara. Exatamente, Ana. O plano inicial era de dar uma ajuda de R$200. Aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pressionou, recebeu o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes, por um valor maior. A equipe econômica ainda não divulgou o impacto dessa medida. A estimativa é que fique acima de 40 bilhões de reais. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos deputados que participaram presencialmente por videoconferência. É uma medida para ajudar os mais vulneráveis durante o período de emergência por causa do coronavírus. O projeto prevê o pagamento de R$600 por 3 meses. A mulher que for mãe, chefe de família, vai receber R$1.200. Para ter direito ao auxílio emergencial, a pessoa não poderá ter emprego de carteira assinada. Tem que ser informal, autônomo ou microempresário individual. A renda familiar por pessoa tem que ser de até meio salário mínimo por mês ou renda familiar total de até 3 salários mínimos por mês. A comprovação de renda será feita por meio do Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, para quem já está inscrito no sistema. Para quem não está inscrito, vai valer a autodeclaração de renda. Não terá acesso ao novo auxílio quem recebe benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou que participa de algum programa federal de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. O auxílio será pago por meio de bancos públicos federais e eles já trabalham para realizar a operação. No início, o governo propôs R$200. Os deputados negociavam que passasse para R$500. O importante nesse momento é que o Congresso, junto com o governo, encontre as soluções para proteger os mais vulneráveis. E ontem, antes da votação, o presidente Jair Bolsonaro informou que o ministro Paulo Guedes tinha dado o aval para que ficasse em R$600 por mês. A economista Ana Carla Abrão avalia que o aumento no valor do auxílio emergencial foi importante, mas reforça que é preciso tomar novas medidas para proteger os mais vulneráveis em meio à crise. É uma medida importante, ela certamente não será suficiente tendo em vista a magnitude da crise e as demandas que virão tanto pela emergência sanitária quanto pelo impacto, né, da interrupção da atividade econômica, mas nós estamos vendo uma reação do Congresso Nacional, uma reação dos governadores e do próprio governo federal. O que precisa nesse momento é que haja uma coordenação nessas ações para a gente garantir que todas essas medidas, todas essas ações, elas cheguem na ponta, que é onde de fato a gente tem as necessidades e as demandas emergentes, urgentes, nesse momento de crise. Para o economista Raul Veloso, o governo vai precisar estender o programa de ajuda aos trabalhadores informais de 3 meses para pelo menos 1 ano. Eu acho que vai ter uma pressão muito grande para ser um programa de 1 ano, que vai gastar com essas 77 milhões de pessoas algo ao redor de 7% do PIB, que dá mais ou menos 500 bilhões de reais. E isso lá fora estão gastando provavelmente o dobro disso, só com o programa de renda mínima. Então, o nosso é metade, não é nada absurdo comparado com os outros. O texto segue agora para a votação no Senado. Os parlamentares aguardam ainda outras medidas para enfrentar a pandemia, que já foram anunciadas pelo governo, mas ainda não foram apresentadas. Entre elas, o pacote de proteção ao emprego, para manter a renda do trabalhador, mesmo em caso de redução de salário. E diante da expansão dos gastos para combater a crise, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal na noite de ontem, pedindo que o governo não precise atender aos requisitos das leis que tratam do orçamento. Neste momento excepcional, a União quer ser liberada de compensar as novas despesas com aumento de tributos ou cortes de outros gastos. E argumentou que isso é necessário porque as políticas públicas serão direcionadas à preservação do emprego e a conter os reflexos negativos do coronavírus.
A ajuda precisa ser aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro antes de começar a valer. E a gente já mostrou aqui que houve um aceite do ministro Paulo Guedes, da área econômica, em relação a esse valor, né, Ana? Agora a expectativa para isso sair logo, Juliana, porque as pessoas já estão precisando e muito. Agora, de um modo geral, para os economistas, as medidas anunciadas até agora pelo governo Bolsonaro são insuficientes para atender às necessidades dos mais vulneráveis e estão demorando muito para sair do papel. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas dá uma boa ideia de como o Brasil está gastando pouco se comparado a outros países. Esse estudo mostra que os estímulos econômicos anunciados até agora pelo governo Bolsonaro representam apenas 2% do nosso PIB. Aqui na comparação, olha, os governos da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra já anunciaram gastos bem maiores para ajudar